Olá, seja bem-vindo a mais um Café com a Palavra. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Não estarei fazendo a leitura, mas faça a leitura, para que tu tenhas a compreensão acerca daquilo que o Criador quer falar com você. Mateus capítulo 18. Evangelho segundo Mateus capítulo 18. Aqui nós teremos uma leitura acerca de dois assuntos que eu quero abordar com vocês. Jesus fala acerca de quem será o maior no reino dos céus. O outro é que é necessário que se venham os escândalos, mas ai daqueles por quem o venha. Então, façamos assim essa explanação, começando pela questão das crianças, né? Jesus é confrontado ou indagado acerca de quem seria o maior no reino dos céus. Mas é importante antes dizer para você que Jesus havia vindo de um milagre que ele acabara de fazer, né, que era pagamento dos impostos, tinha sido indagado a respeito disso. Em um capítulo anterior, no 17, Jesus vem abordando isso, que era necessário pagar os impostos, e assim ele o faz. Pede para que um dos seus discípulos, Pedro, pegasse um peixe, e dentro daquele peixe havia uma moeda. Mas então vamos abordar ao ponto a qual eu gostaria de compartilhar com vocês. De uma maneira bem emblemática, Jesus ele aborda os discípulos por ser abordado, e ele faz a indagação de dizer que quem seria maior no reino dos céus. Ele diz aos discípulos que se alguém quisesse ser maior no reino dos céus, deveria ser semelhante àquela criança. Uma criança que estava no meio da multidão. Jesus o pega e usa essa criança como um exemplo. Mas isso é muito emblemático porque uma criança seria então uma pessoa maior no reino dos céus. Que nós poderíamos pegar para compreender essa dimensão em que Jesus colocou ali agora para os seus discípulos, de compreensão acerca do reino dos céus. É algo bem diferente daquilo que de comum as pessoas acreditam. Jesus pega uma criança e diz que se ninguém for, ou se ninguém se propor a ser semelhante àquela criança, não poderia ser maior no reino dos céus, não alcançaria o reino dos céus. E aí, aonde está a complexidade dessa indagação de Jesus, dessa explanação de Jesus? E aí eu digo para você, eu compreendo que Jesus estava trazendo a simplicidade do seu evangelho, porque as pessoas criam tantos dogmas, criam tantos aparatos para mostrar o reino dos céus. E Jesus aqui, de uma maneira tão simplória, pega essa criança e faz essa comparação. E ele diz, olha, o reino dos céus é aqui, essa criança. E o que representa essa criança? Essa criança, ela representa a humildade, ela representa o amor, ela representa a simplicidade, ela representa a, a questão da ingenuidade quanto às malícias do mundo. E ele diz que nós deveríamos ser assim, não trazendo ou cultivando ódios, raivas e sentimentos semelhantes que crianças não trazem em seus corações. E ele diz para que nós viéssemos ser semelhantes àquela criança.
se nós estávamos querendo algo para com o reino dos céus. Mas aí em seguida Jesus ele traz uma complexidade maior agora, dizendo que era necessário que os escândalos acontecessem. Parece uma coisa meio que desconexa. Ele fala sobre o reino dos céus, usa uma criança, e agora ele vem com essa dizer que o reino dos céus teria um abalo, ou, no caso, as pessoas aqui que estavam se propondo a entrar para o reino dos céus, elas poderiam sofrer um abalo. Que abalo é esse? Né? São os escândalos que hoje nós, de uma maneira bem triste, eu coloco isso, que nós estamos convivendo com isso e cada vez mais frequente, se tornaram cotidianas em nossas vidas, os escândalos. Né? As pessoas se professam como filhos de Deus, como cristãos, e na realidade essas pessoas trazem um testemunho muito triste mesmo. Me parece que usam apenas essa nomenclatura para então justificar as suas atitudes. E diga-se de passagem que atitudes horríveis, em alguns casos, terríveis. Mas ele diz que, olha, é necessário que os escândalos venham, mas ai daqueles por quem eu venho. Ele dá um alerta aqui. Ele diz que a esse era melhor que nem tivesse envolvido. Esse é melhor enforcar-se, colocar um nó, uma corda e se lançar ao mar. De tamanha cobrança que esses terão. Esses que envergonham o reino dos céus. Esses que deixam de ser aquela criança a qual o Senhor, no início do capítulo 18, faz a comparação por ser indagado aos discípulos. Quem será o maior no reino dos céus? E as pessoas sempre estão preocupadas quanto à questão de quem será o maior, quem é o mais poderoso. E Jesus sempre ele trouxe um paradoxo em relação a tudo isso, diferenciando ou confundindo as pessoas quanto aos pensamentos humanos, terrestres, né? E elas trazem consigo um pensamento completamente errôneo do reino dos céus. Ele diz que o reino dos céus, o meu reino, não é comida, não é bebida. O reino dele não é esse reino material, mas é um reino espiritual, é algo conquistado dentro de cada um de nós. E para concluir aqui, eu quero botar uma comparação, porque é essa comparação em que o reino dos céus traz para cada um de nós o evangelho genuíno de Cristo. Ele diz que é necessário que os escândalos venham. Jesus, quando cada um de nós professamos a fé em Cristo, é necessário que também nós venhamos abrir mão ou negar as nossas existências, os nossos desejos, os desejos pecaminosos, as nossas cobiças. Nós temos por obrigação, quando assim professamos a Cristo, quando o confessamos, nós devemos abrir mão disso. E aí entra aquilo que Jesus já ensinou. Deus, o Pai, ele entrega o grande arquiteto do universo, ele entrega o noivo. Para nós, como a igreja, porque é assim que nós somos chamados nas Escrituras, da igreja, ele entrega o noivo.
E eu estive pensando, eu digo, como se dá essas coisas, como compreender essas coisas do reino dos céus? Ser como criança, é, não se permitir que se entre, ou que se envolva em, em situações em que venha causar escândalos, né, nesse mundo. Como é que se dá isso? E ele fala a respeito de noivo, ele fala a respeito da igreja de Cristo crucificado. Isso tudo é o evangelho de Cristo. E aí eu compreendi como no casamento é feito, é perguntado ao noivo, ou no caso, ao noivo e à noiva. Fulano de tal, você aceita, é, Senhor, Salvador, Jesus Cristo, você aceita o Eliomar como seu legítimo esposo ou esposa? E aí entra a questão que Jesus disse sim para mim. Como foi que ele disse sim para mim? Quando ele entregou a vida dele lá na cruz. E ele disse sim. Ele se sacrificou por mim. Ele se tornou como criança, sem maldade, sem pecado, sem as maledicências, mas de uma maneira pura ele se entregou por amor a mim e por amor a você. E ele pergunta também do outro lado. O padre, o pastor, o sacerdote, aquele que assim faz o casamento aqui, na cerimônia, é perguntado: fulano de tal, você aceita o fulano como seu legítimo esposo? Ou seja, Eliomar, você aceita agora Jesus Cristo como teu esposo, como aquele que você vai caminhar com ele, que você vai continuar essa essa questão desse novo relacionamento seu? E aí é que nós vemos toda a diferença no reino dos céus. Toda a diferença. Porque Jesus já disse sim para mim e para você. Mas agora falta nós fazermos a nossa declaração em dizer a Ele que sim, eu aceito. Eu digo para Ele, eu disse para Ele, eu aceito. E quando eu disse eu aceito, eu busquei não mais flertar com o mundo, não mais viver em meio aos meus desejos, aos desejos da minha carne, mas a cada dia mortificá-los, a cada dia deixá-los, a cada dia ser como essa criança que Jesus pega e diz assim: é, aqui é o reino dos céus. Esse aqui será o maior. Quem fizer assim será o maior no reino dos céus. Quem tomar essa postura dessa criança será o maior. Ele falava sobre fidelidade e amor, falava de compreensão, falava de verdade. Porque quando você indaga uma criança, a criança sem maledicência, ela sempre vai falar a verdade. E é isso que é o reino dos céus. E é essa mensagem que eu quero deixar para você. Você já disse sim verdadeiramente para Cristo? Você já entregou o seu a sua aliança para Ele? Você recebeu a aliança dele para você? Você resolveu segui-lo nesse relacionamento, nesse casamento, e você deixou de flertar com o pecado, de flertar com as coisas desse mundo, com a mentira e tantas outras coisas que você sabe? Você precisa deixar disso, porque senão você vai estar sendo infiel. E a infidelidade leva, ou digo a você, que ela dá o direito da separação. É a única coisa que nos separa de Cristo.
é a infidelidade nesse casamento. Pensa nisso. Cuidado com os escândalos que podem vir por você. Não é bom. Há uma cobrança muito séria. Como é que está o teu coração? Como é que você vê as coisas? Será que você tem a pureza de uma criança no teu coração? Será que você consegue ver as pessoas com a pureza em seus corações? Fica essa mensagem aí para você. Pensa nisso. Beijo em teu coração e até a próxima. Fica com Deus.